gesto emocionante. Vaqueiro surpreende 5 apaches com flores e revela uma proposta inesperada. Miguel caminhava sob o sol escaldante de São Felipe, onde a poeira das ruas de terra batida levantava-se ao seu redor como fragmentos de sonho. Um vaqueiro de 35 anos, conhecido pela destreza em conduzir o gado e pela humildade que exalava, ele era a imagem da força silenciosa. Com as mãos calejadas e o suor escorrendo pela testa, seu olhar carregava a determinação não apenas de ser um trabalhador, mas um sonhador. Em sua mente, ecoavam promessas de um futuro melhor para Ana e seus 2 pequenos, que o aguardavam em casa com abraços calorosos. No entanto, nas noites estreladas, ao redor da fogueira, suas inseguranças se revelavam. Ele sonhava com um mundo onde seu valor não fosse ofuscado pela sombra de seus amigos, os 5 apaches. Esses caras eram tudo, imponentes, carismáticos e respeitados por todos. Miguel os admirava em silêncio, mas vivia com o coração apertado ao perceber-se sempre relegado a um segundo plano. E se um dia eu fosse reconhecido? Pensava enquanto olhava as estrelas. Naquela manhã, algo mudaria. Ao passar pela floricultura da cidade, uma ideia ousada surgiu como um raio em meio à tempestade. Surpreender os 5 apaches com flores coloridas e uma proposta que poderia mudar sua realidade. Com as flores em mãos, Miguel nervoso afirmou: "Se eles não enxergam o que posso ser, quem sabe isso não toca a alma deles?" Os comentários ao seu redor eram murmurados como brisas traiçoeiras. "Você vai falar de flores? Vai ser motivo de riso", diziam alguns. Mas sua determinação se fortalecia. Cada botão de rosa simbolizava-lhe esperança de unir a comunidade, algo que tinha que oferecer. Ao olhar para o retrato de sua família na parede, o amor por eles pulsava em suas veias, como um combustível poderoso. O dia da revelação finalmente chegou. Miguel, com o coração disparado, buscou coragem. Ele se colocou de pé na praça central, com o olhar curioso dos habitantes pesando sobre seus ombros. Sentiu a ansiedade como se fosse um ventania em seu peito. Ao erguer o buquê e expor sua proposta de um projeto comunitário, o ar ficou pesado. As palavras saíam com fervor, falando sobre união e colaboração. Enquanto tentava se fazer ouvir, olhares se cruzavam entre os apaches. Tensão no ar, e então a mágica aconteceu. A maioria ficou sem palavras, mas um dos apaches, o mais carismático, se inclinou para a frente. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O fogo da esperança ardeu ainda mais em Miguel. As reações entre os apaches flutuavam entre surpresa e hesitação. Ele aguardava, a respiração acelerada. O que acontecerá a seguir? O silêncio se tornava ensurdecedor. Um momento que poderia selar seu destino em São Felipe. E enquanto o olhar do apache cravava nele, o futuro de todos ali poderia mudar para sempre. O que Miguel não sabia era que aqueles instantes definitivos mudariam não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade. A tensão na praça era palpável. Os sussurros da multidão ecoavam, se espalhando como um eco de ansiedade. Miguel sentia as flores em suas mãos. O peso do que elas representavam foi além da beleza. Eram sonhos, esperanças e a vontade de mudar a percepção que todos tinham dele. Ele percebeu o olhar do apache carismático, chamado Tainá, agora grudado em sua figura. O silêncio parecia gritar, exigindo coragem. "Você realmente acredita no que está dizendo?" A voz de Tainá soou baixa, mas firme, cortando a tensão como uma faca. Todos olharam para ele, e Miguel sentiu seu coração disparar. Era o momento em que ele poderia se perder ou ser encontrado. "Sim, eu acredito", respondeu Miguel, sua voz ganhando força, batendo como um tambor. "Nós podemos construir um futuro melhor juntos. Imagine se todos nós uníssemos forças. Não se trata apenas de mim, mas de todos nós. Se vocês se juntarem, não seremos apenas 5 apaches e um vaqueiro. Seremos uma comunidade." A resposta de Tainá veio com um lampejo de interesse. Ele não se afastou, mas se aproximou um pouco mais.
Miguel notou um leve sorriso em seu rosto, uma rodela de esperança em meio à incerteza. Você tem coragem, Miguel. Isso é admirável, mas coragem sem ação não leva a lugar algum. O murmúrio aumentou e naquela plateia silenciosa, as palavras de Tainá pararam os corações ao seu redor. Miguel engoliu em seco, mas a faísca de esperança não se apagou. Estou pronto para agir. Quero que todos participem desse projeto. Um lugar onde todos possam ser ouvidos e onde possamos plantar não apenas flores, mas sonhos. Os olhares dos outros apaches mudaram. Eram 5 figuras que representavam o espírito da força e da tradição, agora contemplando a possibilidade de ajudar alguém que antes se sentia pequeno. E sobre os rostos dos cidadãos de São Felipe, uma expectativa começou a surgir como um raio de sol rompendo as nuvens pesadas. Tainá olhou para os companheiros. E se a gente escutasse esse vaqueiro, para ver até onde essa ideia pode nos levar? O peso daquele comentário pairou no ar enquanto os outros apaches se entreolhavam. Foi um momento de hesitação, mas na hesitação havia também a possibilidade de mudança. Os cios de flores nas mãos de Miguel pareciam brilhar sob o sol, refletindo sonhos que poderiam se tornar reais. Está decidido, anunciou Tainá, erguendo a voz com um novo vigor. Participaremos, mas precisamos de um plano concreto. O alívio passou como uma onda por Miguel, mas logo foi substituído pela preocupação. Ele sabia que uma única apresentação não bastava, precisava de um esforço redobrado. A multidão respirou aliviada e um murmúrio de aprovação começou a se espalhar. Agora, Miguel não era apenas um vaqueiro, ele era um líder em potencial e tudo estava em jogo. O desafio estava apenas começando, mas ele se sentia mais forte, mais seguro. Enquanto a multidão se dispersava, novos planos começavam a fervilhar na mente de Miguel. Ele precisava juntar ideias, mapear as necessidades da comunidade e encontrar formas de unir os esforços de todos. Porém, no fundo de sua mente, uma pergunta o assombrava. E se tudo isso falhar? E se a mudança for mais difícil do que parece? Mas no fundo, Miguel sabia que sua verdadeira batalha estava apenas começando. As flores representavam algo muito maior do que uma proposta. Eram a esperança de um futuro que ele e a comunidade mereciam. Ele tinha que se certificar de que, da próxima vez que subisse ao palco, não haveria retorno. Assim, o dia se despedia, mas a jornada estava apenas começando, lançando Miguel em direção a um destino incerto. E enquanto ele tomava um fôlego profundo, o inesperado aconteceu. Um tiro disparado ao longe rompeu o silêncio da noite. O que poderia ser isto? Uma nova ameaça estava à espreita, testando a determinação de Miguel e o sonho que começava a germinar em São Felipe. Miguel sobressaltou-se com o estrondo do tiro. Seu coração disparou como se tivesse tomado um soco no estômago. Ele olhou para Tainá, cuja expressão tinha mudado completamente. Do leve sorriso de esperança ao semblante de alerta, aquele apache parecia sentir algo que Miguel não conseguia decifrar. A multidão, até então aplaudindo suas palavras, se dispersou em pânico, como uma onda que recua antes da tempestade. Miguel, no entanto, permaneceu paralisado. O eco do disparo ainda ressoava em sua mente. O que foi isso? Pensou, tentando entender se aquela era a cólera do destino ou a indecisão das almas que temiam a mudança. Tem certeza de que não é hora de recuar? Tainá sussurrou, olhando ao redor atentamente. A inquietação era visível em seus olhos, e isso fez com que Miguel se sentisse mais vulnerável. Por um instante, todos os seus sonhos e esperanças pareciam prestes a desmoronar. Não posso, respondeu Miguel, com um fervor que nasceu do fundo de sua alma. Se tivermos medo agora, nunca chegaremos a lugar algum. Temos que entender o que está acontecendo. Ele sabia que a luta não era apenas contra a incerteza, mas também contra o medo que ameaçava paralisá-los. A poucos metros deles, alguns homens começaram a discutir em vozes altas. A situação parecia se agravar. Miguel não sabia se ficaria mais aliviado ou aterrorizado ao ver que outros cidadãos da comunidade também estavam próximos, vigiando a cena com olhares preocupados. Foi nesse momento de conflito interno que decidiu agir. Vamos, Tainá! Precisamos nos unir, mostrar que estamos juntos. Se não formos fortes agora, ninguém verá mais esperança no que estamos tentando construir. Tainá hesitou, mas a veemência de Miguel o inspirou.
Com um aceno de cabeça, eles abriram caminho pela multidão dispersa em direção ao grupo de homens que discutia. Miguel sentiu seu coração na garganta, mas manteve o olhar firme. Ele não poderia permitir que a insegurança fizesse aquele movimento recuar. Ao chegarem mais perto, podiam ouvir os murmurinhos de descontentamento. Um dos homens, mais robusto e de voz rouca, reclamava sobre as ações dos apaches. Se não tivermos controle, tudo isso vai desmoronar. Eles acabaram de chegar e querem que a gente acredite nesse sonho sem fundamento. Miguel, sem pensar duas vezes, interrompeu. Escutem, ninguém está pedindo que desistam de seus sonhos ou tradições. Estamos aqui para unir as forças. Os homens se viraram para ele, as expressões variando de ceticismo a surpresa. Tainá se colocou ao seu lado, um forte respaldo. Os apaches também têm esperanças que merecem ser ouvidas. A mudança não pode acontecer sem a união de todos nós. O quê? Qualquer sinal de percepção ou entendimento que Miguel esperava não veio. Ao invés disso, o homem grande cuspiu no chão, uma demonstração de desdém. E se a verdadeira ameaça não viesse de fora, mas de dentro? Esse vaqueiro não sabe do que está falando. As palavras cortaram Miguel como uma adaga. Ele sentiu a necessidade de abrir seu coração, de expor seu verdadeiro desejo. Ele precisava se conectar, não apenas com os apaches, mas com todos presentes, mostrando a eles que a coragem de sonhar poderia mudar o destino de cada um. Eu não sou apenas um vaqueiro, fez Miguel com a voz firme, mas vulnerável. Sou alguém que também sofreu, que também perdeu, mas eu não sou apenas um indivíduo aqui, sou parte de vocês. Todos nós queremos viver em paz, em comunhão. É disso que se trata esse projeto. Se vamos construir um futuro melhor, precisamos parar de nos dividir e começar a juntar nossas forças. O silêncio foi tão profundo que podia-se escutar cada batida do coração de Miguel. E naquele momento, ele soube que o futuro que todos desejavam dependia da coragem coletiva. Mas uma nova ameaça pairava sobre eles. O eco do tiro ainda ressoava como um lembrete de que a verdadeira batalha estava apenas se aquecendo. O que mais estaria por vir? O que mais enfrentariam antes que os sonhos começassem a brotar? Miguel respirou fundo, sentindo a pressão no peito aumentar. Aquela fala tinha sido um desabafo, uma súplica para que todos vissem além da desconfiança. Ele olhou para Tainá, que apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio que fez seu coração aquecer. O grupo de homens os observava. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper. O homem que havia falado, aquele de voz rouca e arrogante, agora tinha o olhar endurecido. Ele não parecia convencido. Vocês acham que seus sonhos vão ser suficientes para garantir segurança? E que tal aqueles que não acreditam na união? Sua voz era como uma lâmina afiada, cortando o silêncio de maneira brusca. Miguel fechou os punhos, mas decidiu que era hora de agir. Talvez não possamos garantir segurança, mas podemos oferecer esperança. Ele caminhou um passo à frente, sentindo os olhares pesados sobre si. Nós somos mais fortes juntos, e os apaches têm uma sabedoria que pode nos ensinar muitas coisas. Antes que os homens pudessem responder, um grito à distância cortou o ar. Um novo estrondo. Não era um tiro, mas um grito de angústia que vinha de outra parte da aldeia. A multidão, que antes estava dispersa, voltou a se aglomerar em torno de Miguel e Tainá, cada vez mais preocupada com o que estava acontecendo. Miguel, precisamos ver o que aconteceu, Tainá exclamou, puxando-o pela mão. Ele hesitou, mas a urgência na voz dela o convenceu. À medida que se aproximavam da origem do grito, correndo contra o tempo, Miguel percebeu que a multidão era um reflexo do que estava em jogo. Não só seus sonhos, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Quando chegaram ao local, a cena era desoladora. Um grupo de pessoas cercava uma jovem mulher caída ao chão, seu rosto pálido e os olhos arregalados de dor. Miguel reconheceu a mulher como Ana, uma artista da comunidade, conhecida por seus murais vibrantes que representavam as esperanças do povo. O que teria causado aquele sofrimento? Que sombras estavam ameaçando sua aldeia? Alguém chamou um médico? Miguel gritou, tentando manter a calma em meio ao desespero. Para cada resposta negativa que ouvia, sua preocupação aumentava. O que havia acontecido com Ana? A pressão sobre seus ombros parecia crescer a cada segundo em que ela permanecia ali, indefesa. No meio da confusão, uma voz familiar cortou a agitação. Era o velho Samir, um curandeiro respeitado da aldeia.
Ele se aproximou com seu olhar calmo e decidido. Temos que levá-la para a casa do cura. Rápido! Ele foi seguido por Miguel e Tainá, enquanto outros cidadãos ajudavam a levantar Ana com cuidado. A tensão estava palpável. Cada passo que davam parecia uma eternidade, mas Miguel não podia desistir. Precisamos unir nossas forças para cuidar uns dos outros. Ele gritou para aqueles que o acompanhavam. Se não protegermos uns aos outros, quem realmente somos? As pessoas ao seu redor começaram a sussurrar, o medo dando lugar a um leve vislumbre de esperança. Miguel sabia que aquela situação poderia ser um divisor de águas. Eles precisavam entender que a verdadeira força vinha da comunidade unida, não apenas de diferenças. Quando finalmente chegaram à casa do cura, Miguel olhou para a multidão. Ele viu medo, mas também viu determinação. Ele percebeu que ainda estavam juntos e que aquele podia ser o momento de transformação que tanto desejavam. Mas o futuro era incerto e as sombras ainda dançavam à espreita. O que mais acontecerá com Ana? E além disso, como aquela experiência mudaria a relação deles para sempre? A casa do cura estava repleta de aromas de ervas e uma luz suave que filtrava pelos espaços entre as folhas. Miguel e Tainá, ainda segurando Ana, entraram apressados. O ambiente acolhedor, porém, não conseguia equilibrar a gravidade da situação. O olhar de Samir, firme e concentrado, buscava cada detalhe da pele pálida da artista, como se tivesse a poder de trazer a vida de volta ao seu corpo fragilizado. "Coloquem-na aqui", ordenou Samir, apontando para a maca improvisada no canto da sala. Muitos testemunhos de dor marcavam sua vida de curandeiro, mas aquele caso era diferente. Ana era a voz da comunidade, e sua perda seria um eco ensurdecedor. Enquanto Ana era colocada na maca, Miguel se afastou momentaneamente, tentando organizar seus pensamentos. O mundo girava à sua volta. Ele sentia o peso da responsabilidade. Cada batida do coração parecia ecoar com a urgência de que poderiam perder alguém vital. Como poderia persuadir aquela multidão a unir-se se a vida de uma das suas estava em jogo? "Ela precisa de água", disse Tainá, enquanto seus olhos estavam fixos em Ana, que começava a ter convulsões leves. O velho curandeiro levantou a mão para acalmá-la. "Frente ao caos, devemos buscar a calma. A força da união reside também nos pequenos gestos de cuidado", disse Samir, enquanto misturava uma preparação de ervas nas mãos ágeis. Miguel sentiu que tinha que agir. Ele queria evitar que o medo e a incerteza se espalhassem pela aldeia como uma doença. Ele voltou para o grupo que ainda estava aglomerado na porta da casa. "Pessoal, precisamos de ajuda!" gritou, a voz carregada de urgência. "A solidariedade é o que nos fará superar essa tempestade. Se Ana falhar agora, nossa luz, nossa esperança será ofuscada. Vamos, não podemos ficar parados." Os murmúrios aumentaram na multidão. As pessoas olharam umas para as outras. Algumas começaram a se movimentar. Miguel viu alguns dos homens com quem havia discutido anteriormente, agora com olhares decididos, como se a gravidade da situação tivesse quebrado a barreira de desconfiança. Em poucos instantes, uma onda de energia tomou conta do lugar. Já era possível ver voluntários se oferecendo para trazer o que fosse necessário, de água à comida, cada um disposto a fazer a sua parte. Enquanto isso, dentro da casa, Samir continuava seu trabalho, com cuidado quase reverente. Os dedos dele se moviam com a intensidade de séculos de saberes. Tainá, ao lado, não conseguia desviar o olhar de Ana. "Ela sempre trouxe cor ao nosso mundo. Não podemos deixá-la ir", sussurrou com a voz embargada. Miguel virou-se para Tainá, passando a mão pela testa. "E se não conseguirmos salvá-la? E se essa era a última vez que a veríamos assim?" Tainá olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Então precisamos fazer o nosso melhor agora. Não podemos deixar a dúvida nos paralisar." A potência da declaração de Tainá deu a Miguel um novo vigor. Ele percebeu que era esse tipo de união que realmente importava, a união que poderia não apenas salvar Ana, mas transformar a comunidade para sempre. Uma batida forte na porta interrompeu o momento. Era uma mulher da aldeia, radiante e nervosa ao mesmo tempo, com flores em suas mãos. "Alguém pediu flores para o ritual de cura?" perguntou com uma voz que misturava esperança e medo. Miguel olhou para Tainá, que rapidamente se aproximou da mulher. "Isso pode ser um sinal, talvez não só para Ana, mas para todos nós", ela disse.
pegando algumas flores e se virando para a multidão que começava a se amontoar ali novamente. Miguel, vendo a esperança renascer dos pequenos gestos, hesitou antes de dar o próximo passo em direção à multidão. O luto poderia ser transformado em luz, e a cura não era apenas sobre Ana, mas sobre a comunidade como um todo. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas o que ele ia dizer poderia mudar tudo. Enquanto os sussurros e as esperanças se entrelaçavam, Miguel sentiu que o futuro estava prestes a ser reescrito. O que aquela batida na porta significava para a aldeia? O que estava prestes a acontecer poderia ser a chave para uma nova fase de esperança, ou mais uma sombra a se abater? Miguel respirou fundo mais uma vez, pronto para se dirigir à multidão que esperava ansiosamente do lado de fora. Ele sentia que a atmosfera mudava. Havia um leve odor das flores que se misturava ao perfume das ervas e um calor reconfortante que emanava da união das pessoas. O que antes parecia um dia apenas sombrio, agora tinha um leve toque de esperança. Amigos e amigas, começou Miguel, sua voz ressoando com uma clareza que surpreendeu até mesmo a si mesmo. As pessoas voltaram sua atenção para ele, e ele pôde ver em seus rostos a preocupação e a determinação. Estamos vivendo um momento de dor, mas também de força. Ana é uma de nós. Ela é a nossa voz, a nossa cor, e não podemos deixá-la ir sem lutar. As palavras de Miguel acenderam um brilho nos olhos de muitos. Ele continuou. Vamos unir nossos corações e nossas almas em um só propósito. Precisamos mostrar a ela que estamos aqui, que a amamos, que acreditamos na cura. Aquela declaração parecia ter um efeito mágico. Algumas mulheres começaram a gritar em sinal de afirmação, e logo a multidão foi se organizando. Um grupo de jovens foi designado para coletar mais flores e ervas, enquanto outras pessoas providenciaram água fresca, e os homens começaram a acender uma fogueira para que a energia fosse ainda mais forte. Dentro da casa, a situação estava intensa. Samir estava exausto, mas determinado. Ele tinha que agir rapidamente. Curtas palavras foram trocadas entre ele e Tainá, enquanto ela auxiliava na administração das ervas. Ela sentia que cada segundo contava. O olhar decidido de Samir reforçava a pressão do momento. Ana precisava da força de todos. O que você acha que está acontecendo lá fora? Perguntou Tainá, tentando parecer otimista. Se eles se unirem de verdade, pode ser a chave de tudo. A energia deles pode ajudar na cura, respondeu Samir, enquanto aplicava compressas com ervas na testa de Ana. Do lado de fora, Miguel sentiu um chamado dentro dele. Ele precisava fazer mais. Então, subiu em uma pequena elevação que oferecia uma visão clara de todos à sua volta. Com gestos amplos, ele convidou todos a olharem para ele. Eu quero que cada um de vocês pegue uma flor, um pedaço de algo que lembre Ana. Vamos formar uma corrente de amor. O que ela representa para nós, vamos trazer para cá. Cada flor, cada gesto é um testemunho da nossa força. Vamos mostrar a Ana que ela não está sozinha. Com essas palavras, um movimento coletivo começou. As mãos se ergueram, flores e ramos foram coletados e trazidos para o centro da pequena clareira em frente à casa do cura. As cores das flores diversas criaram um tapete vibrante que refletia a essência da aldeia, diversidade, vida e esperança. Enquanto isso, Tainá, dentro da casa, notou a energia mudando. O som das risadas e das vozes se unindo lá fora envolveu a sala. Era como se a vida, mesmo que em uma luta silenciosa, estivesse retornando a Ana. Samir, absorvendo a força do momento, apertou os lábios em determinação. Ele sabia que mesmo em meio à incerteza, o amor e a união eram as verdadeiras chaves para a cura. Ele olhou para Ana, que parecia um pouco mais estável, como se de alguma forma estivesse ouvindo a energia que se manifestava fora da casa. E naquele instante, a porta se abriu e o grupo de pessoas, carregando flores e esperança, entrou na casa. Miguel, com o brilho nos olhos e o coração acelerado, não conseguia acreditar na cena diante dele. O que ele havia imaginado que poderia unir a comunidade agora se tornava uma realidade palpável. Ana, veja o que trouxemos para você! Ele gritou, sem conseguir conter as lágrimas. Mas naquele momento de intensa emoção, algo inusitado aconteceu.
Um clarão surgiu na sala, acompanhando o sussurro de um vento que parecia carregar segredos antigos e promessas de renovação. O olhar de Samir se transformou em perplexidade enquanto todos nós segurávamos a respiração, esperando que as flores portassem algo mais do que beleza. O que aquilo significava? Poderia ser o sinal que precisávamos para uma verdadeira transformação? A esperança se entrelaçava com o medo, e todos esperavam ansiosos por uma resposta. O clarão tomou conta do ambiente, iluminando os rostos ansiosos da multidão que se espremia dentro da casa. Todos, por um breve momento, foram absorvidos pela luz quase mágica que parecia vir das flores que Miguel havia trazido. Samir sentiu seu coração acelerar. O calor da energia pulsante parecia tocar não apenas Ana, mas a todos ali presentes. O que está acontecendo? Sussurrou Tainá, segurando a mão de Samir com força. A incerteza pairava no ar, mas havia algo de sublime naquele instante. As flores, agora em formas angelicais, começaram a brilhar com uma intensidade suave, como se estivessem se comunicando com Ana, que permanecia adormecida em sua cama. Miguel se aproximou mais. Sua voz, agora mais suave, ditava uma atmosfera reverente. Ana, estamos aqui. Olhe para nós. Enquanto sussurrava, ele sentiu um aperto no peito, como se o amor coletivo daquela comunidade estivesse se manifestando diretamente na realização do seu desejo mais profundo. Ver Ana recuperada. A luz então começou a pulsar, quase como um batimento cardíaco, e ao mesmo tempo, um suave vento passou pelo rosto de todos, trazendo um cheiro adocicado das flores. Era como se os espíritos da floresta estivessem prestando homenagem, trazendo esperança. Os murmúrios de preocupação se transformaram em suspiros de admiração. Todos os olhos estavam fixos em Ana. Ela parecia respirar um pouco mais facilmente. O semblante dela, antes tão conturbado, ganhou um toque de serenidade. O sorriso de Miguel se expandiu, e ele sentiu que a energia fluía de cada flor que havia sido trazida. Mas então, um novo som chegou até eles. Era como um canto, um murmúrio distante, que pareciam estar vindo de longe, mas que se intensificava a cada instante. As flores mantinham um ritmo, como se estivessem em harmonia com a canção. Samir se virou, seguindo a direção do som. Seu olhar se encheu de curiosidade e esperança. Você está ouvindo isso também? Perguntou ele para Tainá. Ela apenas acenou com a cabeça, os olhos arregalados. A melodia parecia vibrar com todo o amor que aquelas pessoas tinham por Ana. E por um momento, Samir teve a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A multidão começou a se mover em um compasso com o canto. Miguel, sentindo a força do momento, ergueu o punho e gritou: Juntos! Vamos cantar para Ana. Vamos mostrar a ela que a vida está aqui, que a cura é possível. E assim, os corações da comunidade se uniram em uma sinfonia improvisada. Palavras de encorajamento e amor flutuavam no ar, enquanto o som crescente preenchia cada canto da sala. As flores brilhavam ainda mais intensamente, como se cada nota musical as estivesse alimentando. Mesmo as paredes da casa pareciam vibrar com a luz daquelas vozes. Com os olhares vidrados e os corações pulsando, Ana deu o primeiro sinal de vida. Uma leve movimentação em seu lábio, uma respiração mais profunda. Samir estava paralisado, um misto de alegria e incredulidade em seu peito. Todos se aproximaram dela, respirando como se fossem parte de um só ser. E neste elo entre eles, um novo clarão fez com que todos se silenciassem abruptamente. A luz se concentrou em Ana, que abriu os olhos, revelando um olhar confuso, mas cheio de vida. Aquela cena, mágica e intensa, trouxe lágrimas aos olhos de todos presentes. Onde eu estou? Ana murmurou, e um alívio coletivo tomou conta da sala. Mas antes que alguém pudesse responder, a luz ficou ainda mais intensa, como se uma presença externa estivesse se manifestando, pronta para desvelar um segredo guardado por muito tempo. O que aquilo significava? Teria Ana voltado por completo ou haveria mais surpresas à frente? A expectativa pulsava no ar, enquanto todos estavam prontos para descobrir a verdade. Ana piscou, tentando se acostumar com a luz intensa que a cercava. A sala estava cheia de almas vibrantes, unidas por um único desejo: vê-la bem. As flores,
que agora pareciam dançar em sua própria vontade, refletiam a força do amor e da determinação daquele grupo. Miguel foi o primeiro a alcançar seu olhar. Ana, você está entre nós. Estamos tão felizes que você voltou. Ele quase gritou, a emoção transbordando de cada palavra. Mas como? Ana hesitou, sua voz trêmula. O que aconteceu comigo? Tainá, tomada por uma onda de proteção, deu um passo à frente. Você estava adormecida. Todos nós estávamos preocupados. Mas Miguel trouxe as flores e essas maravilhas. Elas ajudaram você a voltar para nós. A confiança na voz de Tainá trouxe um leve sorriso aos lábios de Ana. Mas no fundo de sua mente, algo ainda a incomodava. A luz continuava a brilhar intensamente, como se estivesse pedindo para ela perceber algo, além do que os olhos eram capazes de ver. Uma presença externa vibrava por ali, e isso não parecia ser somente uma percepção. E naquele momento, a intensidade da luz começou a diminuir, revelando uma forma que surgia gradualmente no centro da sala. Aquela presença, antes nebulosa, começou a se definir. Era uma mulher, com longos cabelos escuros que pareciam flutuar, como se fossem parte do próprio vento. Seu olhar era profundo e emanava uma calma quase sobrenatural. Mãe! Ana exclamou, a imagem da mulher ressoando em sua memória como um eco familiar. A mulher sorriu e havia algo tão reconfortante em seu sorriso que fez o coração de Ana acelerar. Ana, querida, vim para te guiar de volta, disse a mulher com uma voz melodiosa que penetrava a alma. Todos ficaram em silêncio, absorvendo aquele momento mágico que contradizia a lógica. Mãe, eu não entendo. O que está acontecendo? Ana perguntou, sua mente borbulhando de perguntas. A presença era viciante e, ao mesmo tempo, lembrava a fragilidade da vida. A luz que te cercou é o amor que te envolve, é o que todos nós temos por você. Mas você deve saber, há mais em sua história, um caminho que você precisa escolher. A mulher fez uma pausa, olhando ao redor. O lugar de onde venho é lindo e doloroso. Às vezes, é preciso deixar o que amamos para entender o que realmente somos. A comunidade estava atenta, inchada de emoções diversas. Samir, segurando a mão de Tainá, sentia um misto de esperança e temor. Ana parecia ter encontrado a paz que o mundo não tinha conseguido lhe dar. Mas e se isso significasse deixá-la partir novamente? Mãe, por favor, eu não quero ir. Me deixe ficar aqui. Ana clamou, seus olhos marejados. Ela queria compreender o que aquela escolha implicava. E enquanto o calor da presença da mãe envolvia a sala, o ambiente ficou tenso. Todos estavam prestes a descobrir que nem sempre o que parecia uma situação simples tinha apenas um lado. A mulher atendeu ao apelo de Ana, estendendo a mão em direção à filha. O amor nunca se quebra, mas você precisa fazer a sua escolha. Tanto aqui como no outro lado, o amor é a chave. Deixe-se levar, ou volte com nós. O que você decidir sempre será respeitado. Ana hesitou, a pressão de uma decisão tão grande apertando seu coração como um laço. Qualquer resposta poderia mudar o que tudo significava para ela e para todos ali presentes. Samir, observando, começou a questionar seus próprios sentimentos. E se essa escolha não significasse apenas a vida de Ana, mas também a sua? Ana, ele sussurrou, sem saber se ela o escutaria. Independentemente do que você escolha, sempre estaremos ao seu lado. Nós amamos você. Com essas palavras, a sala pareceu respirar, cheia de expectativa. O momento da decisão pairava no ar como uma gota d'água prestes a cair. O que Ana iria escolher? Qual seria o destino dessa conexão tão poderosa? A luz diminuiu, deixando todos nos limites da incerteza. As palavras de Samir ecoaram na mente de Ana, como um mantra que se repetia em seu coração. O peso da decisão era esmagador. Ela observou a sala, cheia de rostos familiarmente amados, refletindo os sentimentos que a cercavam. Cada sorriso carregava o peso de uma história compartilhada, enquanto cada lágrima parecia ser um símbolo da esperança por um futuro juntos. Ana, a voz da mãe soou suave, trazendo-a de volta ao momento presente. A escolha que você fizer determinará o seu caminho. O amor é uma força poderosa, mas às vezes, libertar-se é o maior ato de amor que podemos praticar. Pense bem. O olhar da mãe continuava a brilhar como uma estrela.
Ana sentiu a ausência do tempo, como se cada segundo se estendesse e encolhesse ao mesmo tempo. Uma parte dela desejava mergulhar na paz eterna com sua mãe, perder-se naquelas profundezas tranquilas e evitar as dores da vida. Mas em contrapartida, algo a puxava de volta. As risadas, o calor dos abraços, a luz dos sonhos que ainda não se tornaram realidade. Eu não sei o que escolher. As palavras saíram como um sussurro aflito, e em resposta, a mãe deu um passo à frente, sua presença repleta de amor e compreensão. E tudo bem, filha, não precisa decidir agora. O amor não tem pressa, o caminho pode ser confuso, mas juntos nós poderemos iluminar a escuridão. Que tal começar a ouvir seu coração? Ana respirou fundo, tentando se conectar com a parte dela que sempre sonhou ser livre. O calor de Samir ao seu lado fez seu coração disparar. Ele era uma âncora em meio ao turbilhão emocional. Mal sabia ele o papel importante que desempenhava no emaranhado de seus sentimentos. Era impossível ignorar a conexão que existia entre eles. Ei, Ana! Miguel interrompeu, rompendo o silêncio denso. Seja qual for a sua escolha, lembranças felizes sempre estarão com você. A vida aqui ainda pode ser incrível. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Somos todos uma só família. A sala parecia brilhar ainda mais com as palavras de Miguel. Naquele instante, a luz refletiu em Ana, despertando uma faísca de esperança dentro dela. Se eu voltar, posso fazer a diferença. Posso criar um novo futuro, pensou, enquanto a confusão se dissipava. O desejo ardente de transformação tornou-se mais forte do que o medo de partir. Ana olhou para sua mãe, um amor profundo pulsando entre as duas. Mãe, se eu escolher voltar, posso ajudar as pessoas. Posso criar um mundo onde o amor possa florescer como essas flores que me trouxeram de volta. Sua voz estava mais firme, convicta. A mãe sorriu, um sorriso que entendeu a escolha. Lábios se moveram quase em um sussurro, mas Ana percebeu que era um agradecimento. Prepare-se então, sua história apenas começa. O amor nunca acaba e está em todos os lugares. Nos altos e baixos, eu estarei com você. Uma onda de energia percorreu a sala. As flores, antes apenas belas, agora exultavam em cores vibrantes, como se festejassem a escolha de Ana. Todos ali sentiram a mudança, uma mistura de alegria e alívio. Porém, no fundo, havia uma sombra sutil de preocupação. O passado que Ana abandonara assim tão rapidamente não era um mero eco. As cicatrizes de sua história estavam profundamente enraizadas e poderiam voltar em qualquer instante. Ao decidir retornar, o que mais ela poderia encontrar? Ana olhou nos olhos de Samir e, mesmo diante do risco, um sorriso brotou em seus lábios. Vamos juntos, então. Juntos podemos enfrentar qualquer desafio. Com um gesto firme, ela estendeu a mão para a mãe. Era hora de abraçar o futuro e deixar que a jornada se desdobrasse. E no momento em que suas mãos se tocaram, uma nova luz surgiu, iluminando todo o espaço ao redor como uma promessa de novas esperanças. Mas enquanto todos celebravam, Ana sentiu uma leve hesitação no ar, como uma sombra prestes a cortar a luz que recém havia surgido. O que mais teria que enfrentar em sua nova jornada? A resposta ainda estava oculta nas dobras do destino. Miguel olhava para Ana, seu coração pulsando em uníssono com a expectativa da sala. A luta da jovem artista ressoava profundamente com ele, um eco de suas próprias inseguranças e medos. A escolha de Ana tinha o poder de moldar não apenas seu futuro, mas o futuro de toda a comunidade. A luz que emanava dela era um vislumbre de esperança. A decisão da união e do amor parecia finalmente estar frutificando. Estamos juntos, Ana! Gritou Miguel, sentindo uma energia pulsante entre eles. As palavras que começaram como um sussurro de apoio, agora se tornavam um grito unificado. Ana sorriu, e o brilho nos olhos dela refletia não apenas a luz ao seu redor, mas também um novo propósito. Se eu vou voltar, prometo que nada ficará no caminho do que a nossa comunidade pode se tornar. As palavras saíam de sua boca como promessas solenes. Mas a presença de sua mãe, ainda lá, parecia lembrar a todos que toda escolha vem acompanhada de desafios. Você precisa estar pronta para as sombras do passado, Ana. Elas podem querer te puxar de volta, disse a mulher com um tom suave, mas sério. Aquelas palavras ecoaram na sala, criando uma tensão palpável. Porém, agora não era hora de recuar. Miguel se adiantou.
Ninguém precisa enfrentar seus medos sozinhos. Todos nós aqui estamos prontos para lutar juntos. Estaremos lado a lado. As palavras de Miguel se espalharam com uma força renovada. Cada integrante da comunidade começou a ressoar a mesma determinação. Vamos formar uma rede. Vamos nos proteger uns aos outros. Tainá se juntou, a paixão em sua voz capturando a essência do momento. Um murmúrio de concordância começou a encher a sala, as pessoas se pegando pelas mãos e criando uma corrente de energia. A luz começou a brilhar mais forte, iluminando o ambiente de um jeito quase surreal. A sombra da dúvida que antes pairava no ar parecia recuar. Miguel sentiu que o futuro já não era mais uma questão de segurança, mas de crença. A crença no amor que poderia superar qualquer obstáculo. Ana respirou fundo, sentindo a força da união ao seu redor. Se é para ser assim, eu não apenas voltarei, eu farei parte da mudança. Farei isso por todos nós. No momento seguinte, o espaço ficou irreconhecível, repleto de cores radiantes, como se a própria vida tivesse respondido ao chamado do amor que ali se formava. Mas antes que a celebração pudesse tomar conta, um estrondo cortou o ar, quebrando a euforia. A porta da casa do cura se abriu abruptamente e a ameaça se materializou. Um grupo de homens entrava, seus rostos carregando expressões de hostilidade. Entre eles estava o homem robusto que havia confrontado Miguel antes. Acho que vocês estão esquecendo de onde vieram. Um vaqueiro e Apache juntos? Isso não vai ser tolerado. Vocês estão se perdendo na falsidade da união. Ele avançou, sua voz era um rugido de desdém. A tensão se reestabeleceu e as palavras capacitadoras se tornaram armaduras frágeis diante do medo. Miguel olhou para Ana, que para seu espanto parecia brilhar ainda mais. Ela não apenas estava decidida, estava pronta. Ei! Ana interpelou, sua voz firme e ecoando entre a confusão. Estou aqui, e nós não somos suas tradições enraizadas. Nós somos um futuro, e não temos medo de lutar por ele. Se você não pode ver isso, então é hora de você se afastar. O poder em sua declaração resonou com todos ali e reverberou na consciência coletiva da comunidade. Um silêncio cortante acompanhou suas palavras. A intensidade da determinação de Ana era contagiosa. Tainá, Miguel e muitos outros começaram a se movimentar, formando um espaço em torno da artista. Eles não iriam permitir que o medo sufocasse a luz que acabara de ser acesa. Você está errado! Miguel ergueu a voz. Estamos construindo algo que pode beneficiar todos, não apenas uma facção. É hora de um novo começo. O resto da multidão começou a responder a cada palavra, alimentando a chama do que estava em jogo. Os homens hesitaram. A construção de um novo futuro era algo para se temer, e eles sentiram isso. Nas palavras de Ana e Miguel, estavam percebendo a possibilidade de um mundo unido, que poderia mudar seu destino. Vamos, todos nós, acordar do medo e nos unir para algo maior. É hora de avançar, não de recuar. Ana foi clara. Era uma fala não apenas para os homens, mas para todos ali presentes. Com um movimento coletivo, as pessoas começaram a levantar as mãos e mesmo os mais céticos começaram a se unir a elas. A mudança estava no ar e, com isso, a comunidade começou a se erguer, compreendendo que juntos poderiam ultrapassar as sombras. E assim, a luz resplandeceu mais uma vez. Os homens se afastaram, incapazes de suportar a força unificada da comunidade renascente. Miguel e Ana estavam entrelaçados, como se o amor e o propósito que os unia fossem mais fortes do que qualquer força externa. A jornada estava apenas começando. Novos desafios ainda viriam, mas eles estavam prontos para enfrentá-los juntos. O brilho das flores ficou mais intenso, prometendo que, em cada passo, haveria amor, luta e transformação. Você consegue, Ana. Nós estaremos aqui. Miguel sussurrou, segurando sua mão firmemente. A comunidade atrás deles ressoava em uma sinfonia de união. Com essa força reunida, eles estavam prontos para construir um novo futuro, não como apenas 5 apaches e um vaqueiro, mas como uma família inteira, unida pelo amor e pela esperança. E ao olharem para o horizonte, a luz do futuro começava a despontar, iluminando não apenas os caminhos à frente, mas os corações que finalmente estavam prontos para florescer.
E aí, pessoal? Se você se emocionou com essa história e quer mais conteúdos como esse, você precisa se inscrever agora no canal. Assim você não perde as próximas histórias exclusivas e emocionantes que temos para vocês. Deixe um like agora para fortalecer o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem essas histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão emocionante. Juntos, vamos continuar espalhando amor e esperança.